estudantes de Língua Inglesa 3, e aí continuando a nossa revisão dos métodos, né, de ensino de línguas, em especial de línguas estrangeiras. A gente vai falar do segundo método que nós vimos, também muito tradicional, que é the Direct Method. O método direto é basicamente o oposto do método anterior, que era o Grammar Translation. Ele é um método bastante agradável, em geral, dá aulas com muita interação, muito dinâmicas, porém, né, os alunos, em geral, têm medo de aulas no Direct Method. Isso porque a principal característica dele é que a língua estrangeira não pode ser, a língua materna não pode ser utilizada em sala de aula, somente a língua estrangeira o tempo todo, inclusive nas instruções dadas pelo professor. Então vamos ver aqui alguns princípios, né, do Direct Method. E lembrando que esses princípios e técnicas que a gente vê aqui são todos lá do livro da Diane Larsen Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching. O objetivo do professor ao usar o Direct Method é fazer os alunos se comunicarem na língua-alvo, na língua estrangeira. E para isso, né, a ideia, o princípio desse método é fazer com que os alunos pensem na língua-alvo e sem passar pela língua materna. Então, sem usar essa etapa do meio da língua materna. Então, a ideia, né, que é baseada em estudos, né, de psicologia e estudos linguísticos, é fazer uma conexão direta entre os significantes dados na língua alvo, né, na língua estrangeira, com os significados, né, sem passar pela língua materna. Os papéis, né, nesse método, eles ainda são muito bem definidos e bastante centralizado no professor, né? Então, o professor é que dirige as atividades. Há mais participação dos alunos, porque eles precisam, nesse método, utilizar a língua estrangeira, mas os alunos e professores são mais parceiros, né, do que lá no método de tradução, mas é o professor ainda que dirige essas atividades, né? É ele que determina o que vai ser feito. Então, é centrado no professor, né? O tempo todo da aula. E que características que a gente observa, né? No processo de ensino-aprendizagem. Então, como o professor não pode usar a língua materna, ou não deve, né? Para fazer acontecer o Direct Method, então ele tem que fazer o significado aparecer na cabeça dos alunos usando recursos como aquilo que a gente chama de realia, em inglês realia é o mesmo nome, né? Vem lá do latim, ou seja, objetos reais. Então você vai ensinar a palavra cell phone, você mostra o telefone celular, né? Bastante figuras, os famosos flashcards e bastante mímica, né? Então tem que usar esses recursos todos para que os alunos entendam o significado sem utilizar a língua materna. Não há tradução, por isso que é o oposto do método anterior. Tudo tem que ser explicado na língua materna, com o apoio desses tipos de recursos, como a gente viu, né? Inclusive as instruções, né? As instruções do que os alunos têm que fazer, dos exercícios e tudo mais, tudo é na língua-alvo, sem usar a língua materna. É baseado em tópicos ou em situações, então, assuntos que vão ser desenvolvidos ou situações que são cotidianas para que os alunos desenvolvam habilidades comunicativas
na língua-alvo. A gramática, também ao contrário do método de gramática e de tradução, ela é ensinada de maneira indutiva, ou seja, não existe um momento de explicação, de expor a regra gramatical. Então, os alunos vão usando a gramática em conversações, em atividades orais, e o professor, se necessário, vai corrigindo, né? Aliás, uma das características que a gente vai ver é a self-correction, ou seja, a autocorreção. O professor induz a autocorreção. Então, os alunos vão usando a regra gramatical sem necessariamente ter uma explicação formal de como ela funciona. As interações entre professor e aluno e professor, inicialmente, né, elas são baseadas muito no professor-aluno. O professor vai induzindo, vai fazendo perguntas, mostra uma figura, por exemplo, mostra um quadro, e vai fazendo perguntas para os alunos, vai também procurando já verificar o vocabulário que os alunos já têm, é o que a gente chama, né, como técnica de elicitation. Então vai procurando, tem uma palavra em português que é eliciar, né, o vocabulário dos alunos, depois vem também essa interação aluno-professor, porque o aluno vai respondendo também as perguntas, os desafios que o professor vai propondo, sempre dirigido pelo professor. E existe, né, um segundo momento em que há interações aluno-aluno, o professor também dá tarefas, desafios, também jogos, e aí os alunos têm que conversar entre si, utilizando sempre a língua-alvo, nunca a língua materna. Assim como no princípio anterior, não tem nenhuma técnica ou princípio que fale sobre os sentimentos dos alunos, né? Isso não é abordado nesse método. E como que a língua é considerada e a cultura é considerada, né, no Direct Method? Então, a língua é prioritariamente falada e não escrita. Então, tem pouco desenvolvimento de texto, né, tanto de leitura quanto produção textual. Não é que não tenha, mas a prioridade é para fala e não para escrita. Portanto, o foco é na linguagem cotidiana. E o estudo da cultura, né, é pensado assim nos hábitos, no cotidiano, né, também informações relativas à geografia, sociologia dos países que falam a língua que está sendo estudada, né? Então, a cultura ela extrapola aquele nicho do método anterior, que é o da gramática e da tradução, que pensa prioritariamente ou quase que somente, apesar das abordagens mais modernas, né, mas ele pensa na beletrística, né? Então na literatura, nas belas artes, e aqui no Direct Method a cultura já é mais ampla, né? Então passa aí pela questão artística, mas também se fala de hábitos e de informações que fazem parte desses países que falam a língua-alvo. Então, quais são as habilidades que são enfatizadas, né? Como a gente percebe, né, as habilidades que estão em ênfase são as da comunicação oral, o listening e o speaking, em especial o speaking. Então, a produção oral é muito importante. E aí tem bastante ênfase no vocabulário, mais do que na gramática. Isso aproxima do método anterior, que era o da gramática e da tradução. Lá o vocabulário, né, o desenvolvimento do vocabulário também é importante. Mas aqui dificilmente a gente vai ter uma lista para ser memorizada. O vocabulário é colocado em prática em situações orais que os alunos têm que produzir usando a língua-alvo. A pronúncia, claro, também recebe bastante atenção e ela vai ser bastante observada pelo professor. E o papel da língua nativa, da língua materna, é nenhum, basicamente. Então, ela não deve ser usada
na sala de aula. A gente viu na nossa aula que isso às vezes causa um desafio meio sem sentido para o professor quando ele está trabalhando com um grupo que todo mundo fala a mesma língua. Então a gente está trabalhando num grupo, por exemplo, de falantes de português, como é a maioria dos nossos casos, né? E aí fica uma coisa muito difícil a gente nunca fazer nenhuma traduçãozinha. Então a gente pode dizer que numa sala de aula em que há todos falantes da mesma língua, uma pequena tradução, se ela for mais fácil, não vai fazer mal nenhum. Mas é que ela deve ser evitada. E claro, em grupos que você vai trabalhar e tem falantes de diversas nacionalidades, né, de diversas línguas diferentes, aí essa tradução também vai ficar sem sentido, né? Então aí ela não vai ser usada mesmo. Como é feita a avaliação? Normalmente durante o processo, durante a produção oral dos alunos e num sentido de uma avaliação mais formal, que a gente precisa da nota, por exemplo, pode ser feita uma entrevista, então uma avaliação oral mesmo, né, uma prova oral, ou uma avaliação escrita simples, por exemplo, escrita de um parágrafo, o uso aqui de uma conversação, né? Então, algo bem simples. Como o professor responde aos erros? Então, o professor estimula a autocorreção dos alunos. A gente vai ver um pouco mais sobre isso nas técnicas que entram agora, né? Então, quais são as técnicas do método direto? Então, as principais técnicas, né, do método direto é ler em voz alta. Então, pode ser um pequeno texto, mas em geral são diálogos, normalmente usando o famoso role-playing, ou seja, um diálogo entre a Sandy e o John. Então, tem lá um aluno que faz o papel da Sandy e o outro que faz o papel do John, e eles leem em voz alta, né? Então, após essa leitura, né, inicial, o professor usa gestos, figuras, né, os objetos reais, realia, exemplos para explicar o vocabulário, principalmente o vocabulário novo que esteja no texto, né, no texto que está sendo apresentado no início da lição. Depois, né, os alunos podem fazer perguntas e respostas, né, sempre na língua-alvo, de modo a praticar as novas palavras e as novas estruturas gramaticais. Lembrando, sem uma apresentação expositiva, né, isso tudo sempre no uso contínuo daquelas palavras, daquelas estruturas, né. E caso o aluno erre, né, aí o professor estimula a autocorreção. Como ele pode fazer isso? Quais são as técnicas de autocorreção? Que talvez essa daqui seja uma das principais contribuições desse método para o ensino de língua estrangeira, né? Então, uma é solicitar que o aluno escolha entre o que ele disse, né, que é o errado, e uma resposta alternativa dada pelo professor, né? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, né, para a gente ver. Repetir o erro do aluno com uma voz questionadora ou repetir a frase, né, fazendo uma pausa logo depois do erro e esperando que o aluno fale a resposta correta. Vamos ver aqui uns exemplos. No nosso desenvolvimento de uma aula com o Direct Method, nós fizemos essa atividade aqui, né? É um pouco diferente a parte de baixo aqui, né? Mas a atividade era com modalidades esportivas olímpicas, baseando principalmente nos pictogramas, the pictograms, né? Então, nós observávamos aqui os pictogramas e a ideia era fazer um link entre os nomes dos esportes, das modalidades esportivas e as figurinhas aqui, né? Então, nós trabalhamos primeiro o vocabulário, fizemos aquele contexto, né, que das Olimpíadas, tudo mais, estavam acontecendo, e aí nós
passamos, né, a estudar esse vocabulário. Foi menos de diálogo, de apresentar uma estrutura dialogada e mais da gente trabalhar essa lista de vocabulários, né? Aí, digamos, por exemplo, né, que existe aqui um que seja mais difícil. Vamos, por exemplo, achar aqui o 32 aqui, ó, wrestling. E daí, na hora que o aluno vai falar essa palavra, para a gente ver as técnicas, né, de autocorreção, a pronúncia correta da palavra é wrestling, e aí isso pode causar dificuldade para o aluno. E aí o aluno fala, por exemplo, wrestling, né, usando o T que não é pronunciado. Aí o professor pode perguntar. Então, a primeira técnica, ele pergunta wrestling or wrestling? E aí o aluno já percebe que ele errou. A outra forma, que é a questionadora, né, o aluno fala a palavra errada, wrestling, aí você repete, fala assim, wrestling? Aí o aluno percebe que está errado e, se já foi apresentada a forma correta, ele pode usar a forma correta. Ou você faz a pausa, né? Então, que corresponde a esse pictograma aqui, e aí você diz assim, and this pictogram corresponds to, e aí eles vão produzir wrestling, né? Então, é uma outra maneira de induzir a autocorreção nos alunos. Voltando aqui, né, às nossas técnicas, né, aí a gente tem até uma outra técnica que é muito usada no Direct Method, é a prática de conversação. Né? Então, no primeiro momento, como a gente viu, o professor conduz o diálogo, né? Estimulando assim o uso das novas palavras e estruturas. Né? Então, os alunos podem fazer uma repetição do modelo, pode usar informações pessoais. Né? Então, ali no nosso exemplo, né, a gente treinou aquelas palavras primeiro, treinamos a pronúncia, né, daquelas modalidades esportivas, e depois teve aquele joguinho, what's your favorite sport, Olympic sport, né, e aí fomos usando as pessoais, né. No segundo momento, os alunos podem usar um modelo para conversarem entre si, então pode ter, né, nesse exemplo que a gente deu aí de aula, né, os alunos perguntarem um para o outro quais são as suas modalidades favoritas, né, fazerem uma entrevista e tudo mais, um com os outros, e depois darem um resultado, né, do que eles entrevistaram, do que eles conversaram com os outros. Também aqui pode ter bastante exercício do famoso fill in the blanks, né, que é similar ao método de tradução, porém todo na língua-alvo, né, sem explicações gramaticais prévias. Os alunos têm que usar as regras, porque eles praticaram antes, e aí eles vão, por indução, completar corretamente o exercício. Também o vocabulário pode ter um fill in the blanks. Vamos dar uma olhadinha lá na aula que a gente usou de exemplo. Então, aqui no nosso exemplo, né, embora a gente não tenha trabalhado assim na nossa aula, mas essa proposta aqui de exercício, né, colocar, por exemplo, na ordem alfabética. Ou, né, a gente poderia ter deixado aqui uns espaços em branco, né, e os alunos completariam a partir daqui. Ou uma outra forma, que na verdade, inclusive eu apliquei essa atividade com o pessoal do ensino médio, né? Eu fiz ao contrário aqui, que eles tinham que preencher essa folhinha aqui com os nomes das modalidades que estão aqui embaixo. Então, esse é um tipo de fill in the blanks, embora não tenha lacuninha aqui, né? Mas está sem os nomes das modalidades. Então, é uma forma também, né, de completar espaços que estão em branco, de modo a utilizar essa nova estrutura, esse novo vocabulário.
E continuando aqui com as técnicas do Direct Method, nós vimos também que é bastante comum o ditado, tanto de trechos quanto de palavras, né? É, e nós fizemos isso na nossa aula, né? Então eu ditei para vocês um trechinho. Esse trechinho tinha a ver com o vocabulário que nós estudamos e tratava de algo que não estava na folhinha, né? Mas sim as modalidades esportivas que estavam começando, estavam entrando ali nas Olimpíadas. O ditado, seja de um trecho textual ou de palavras, ele é feito em 3 etapas. Primeiro o professor lê o todo, né, o texto todo, ou todas as palavras em velocidade normal. Depois, o professor lê pausadamente, que é a hora do ditado, né, que ele vai falando uma parte, os alunos vão anotando. Se for palavra, em geral, é palavra por palavra. Se for texto, trechinhos do texto, né? De forma que os alunos possam anotar. E depois, o professor lê novamente em velocidade normal para a conferência. Nesse tipo de técnica que a gente está vendo aqui, que é o que está lá no livro da Larsen Freeman, não tem o momento apresentar o texto escrito, mas a gente pode fazer isso também. Em geral, é a maneira como os alunos se autocorrigem, né? Você lê novamente para ele terminar de corrigir, seria a segunda chance do ditado, vamos dizer assim, e ao final você projeta o texto correto ou a lista de palavras escritas corretamente, ou você entrega uma folhinha para autocorreção. E o método também tem muitos exercícios para ouvir, né, muitos áudios, listening exercises, seja com o professor falando, mas modernamente também a gente pode usar o áudio gravado, né? E aí ele tem exercícios ou desafios a partir desse texto lido pelo professor ou do áudio ouvido pelos alunos. Esse exemplo que está aí, o Map Drawing, é um exemplo que é dado pela Larsen Freeman no livro dela, no qual o professor pega o mapa dos Estados Unidos e aí ele vai dando instruções, né? Então os alunos têm que colocar os nomes dos Estados Unidos, e o professor vai dando instruções. Por exemplo, a Carolina do Norte fica ao norte da Carolina do Sul. E aí, com as instruções faladas pelo professor, eles têm que ir completando o mapa. E a outra, para treinar um pouco, né, a habilidade de escrita, né, a escrita de pequenos parágrafos também são muito comuns, né? Então, os estudantes, em geral, escrevem com suas próprias palavras um parágrafo utilizando o vocabulário e estruturas da sala de aula, né? Então, o professor fala assim, o que você entendeu, o que você lembrou, ou algo mais estruturadinho, assim, por exemplo, escreva um texto, pensando ali no nosso exemplo, escreva um texto indicando quais são suas modalidades esportivas favoritas, porque você gosta dela. Claro, eu estou falando aqui em português, mas no Direct Method, essa instrução seria dada em inglês, né, na língua-alvo. Bom, essa é a nossa revisãozinha aí do Direct Method, um método bastante gostoso da gente trabalhar, mas também muito tradicional ainda, que é muito centralizado no professor, como nós vimos, né? Aí depois a gente revisa os demais que a gente vai ver para frente, tá bom? Até a próxima!